Olá, meus queridos e queridas, daremos continuidade nas nossas aulas remotas. Sou o professor Marcos, professor de Geografia, e trataremos sobre esse tema, a origem e formação do território potiguar, no contexto histórico-geográfico, trazendo também esse tema geral sobre a formação do território brasileiro. Então, temos esse tema que é importante para vocês compreenderem melhor a característica do Estado de vocês nesse contexto histórico-geográfico. Então, entre os séculos XVI e o século XVII, o território potiguar, assim como o território brasileiro, ele era um ilustre desconhecido. O primeiro historiador do Brasil colonial, Frei Vicente de Salvador, em 1627, ele afirmava que os portugueses não se aventuravam no interior, da expressão utilizada de andar arranhando ao longo do mar com caranguejo. Isso aí estava relacionado principalmente às expedições se restringirem principalmente somente ao longo da costa litorânea. As expedições, além dos portugueses, tivemos também os franceses, os espanhóis, os holandeses e ingleses que tinham o intuito de ocupar a costa do território brasileiro. A relativa ausência dos portugueses nesse período fez com que houvesse a presença crescente dos franceses, tornando-se um problema real para a coroa no final do século XVI. É nesse contexto que foi fundado o primeiro núcleo urbano da capitania do Rio Grande, que foi a cidade de Natal, por ordem do rei Felipe II da Espanha e de Portugal, no período chamado União das Coroas Ibéricas. A primeira forma de ocupação, ainda que precária, da delimitação da capitania do Rio Grande ocorreu com a criação das capitanias hereditárias em 1534 a 1536. Essa capitania foi cedida a João de Barros. Ela era composta inicialmente por 2 grandes lotes, abarcando, além do território do Rio Grande do Norte, parte do estado do Ceará e do estado da Paraíba. Como podemos observar nessa figura, o Rio Grande do Norte 1 abarcava o estado do Ceará e o estado da Paraíba, e o Rio Grande do Norte 2 abarcava uma pequena parte do estado da Paraíba nessa ilustração no mapa. Então vejamos que em 1597 a esquadra portuguesa adentrou o rio Potegi e construiu o Forte dos Reis Magos. Então foi uma forma de ocupar o litoral que eram feitas pelos colonizadores. Em 1599 ocorre a fundação da cidade do Natal. Ocorreu principalmente com a expedição militar que veio de Pernambuco e da Paraíba, a fim de expulsar os franceses dessa região. O período da ocupação holandesa ele ocorreu de 1633 a 1654, como podemos observar nesse mapa. Abarcavam uma área de aproximadamente 50 km a partir da costa litorânea. Então temos também uma representação da ocupação dos franceses nesse período. Então, dois mapas, um português e outro holandês, ambos do século XVII, já permitem identificar o processo de ocupação não indígena dessa mesma faixa litorânea. Já tínhamos uma representação dos fortes do Rei Magos, da cidade do Natal, também alguns acidentes geográficos como representação nesses mapas. O segundo mapa holandês, atribuído a João Bloch, representa o litoral oriental da capitania da Paraíba do Rio Grande, publicado em 1665, onde revela a existência de povoados, aldeias indígenas, fortalezas, engenhos, currais e caminhos, além da cidade do Natal. Então vejamos que do lado direito temos a representação da capitania do Rio Grande e do lado esquerdo a representação da capitania da Paraíba, desbravando o sertão, o processo de interiorização entre fins do século XVII e o século XVIII e a formação das primeiras localidades. Então, o processo de interiorização da ocupação só se inicia após a expulsão dos holandeses em 1654, em razão da procura das terras para a criação de gado.
As fazendas elas começam a se instalar no interior, onde habitavam os povos indígenas, o que vai originar conflitos que ficaram conhecidos como a Guerra dos Bárbaros, entre o período de 1687 a 1720 aproximadamente. Em 1696 surge o primeiro núcleo colônico no interior, Nossa Senhora dos Prazeres, atual cidade do Açu. Outros núcleos estão surgindo em fim do século XVII, sob forma de aldeamentos ou missões. Então vejamos que a parte religiosa já começa a ser importante também a partir desse período da colonização. Surgem as cidades mais antigas do Rio Grande do Norte: Extremópolis, Nisa Floresta, São José de Mipibu, Areis e Vila Flor, todas situadas na região litorânea. E de ocupação inicial destaca-se Apodi no oeste, Potiguar. Então vejamos a representação ilustrativa da Guerra dos Bárbaros, desse período de 1687 a 1720. Em 1695, o território da capitania foi cedido a Agostinho César de Andrade, o capitão-mor do Rio Grande. Ele informa que todas as terras da capitania, até 150 léguas para o sertão, haviam sido doadas aos seus moradores. Ao longo do século XVIII, o processo de ocupação e colonização do território ganha força. A população que emigrou para o interior vai se fixar ao longo das bacias dos vales dos rios, propício à atividade criatória, principalmente dos rios Piranhas-Açu e Apodi e Mossoró. Vejamos a figura que vai trazer a localização desse início da ocupação do interior do estado do Rio Grande do Norte, né? O rio Apodi e Mossoró e o rio Açu, que ele nasce no estado da Paraíba. A partir de 1760, surgem as primeiras 7 vilas, 5 dos quais antigos aldeamentos indígenas: Extremóis, São José do Rio Grande, Areis, Vila Flor e Porto Alegre, e 2 núcleos de colonização branca: Vila do Príncipe, atual cidade de Caicó, e Vila da Princesa, atual cidade de Açu. O século XVIII ele é marcado pelo desbravamento do sertão, pelo surgimento das localidades no interior e por um início de organização político-administrativa. O interior era denominado de bárbaro nas representações de um mapa daquele período. Então vejamos que são representadas apenas as principais vilas e cidades que surgiam ao longo da costa litorânea do território potiguar, assim como do território brasileiro e nordestino. Conhecimento de administração e divisões do território potiguar no século XIX. Então vejamos que no século XIX testemunha um conhecimento cada vez maior da agora província do Rio Grande do Norte, antes capitania do Rio Grande, nome ao qual foi acrescido do Norte. A partir da segunda metade do século XVIII, cresce o número de povoações, vilas e cidades ao longo do século, bem como a sua população. Percebe-se também que a configuração espacial do Rio Grande do Norte se aproxima da atual. Então vejamos essa comparação do mapa daquele período, que ele vai se aproximar muito bem da configuração do estado do Rio Grande do Norte atual. Então vejamos aí as cidades ou as vilas daquele período, localidades existentes no termo e a população de cada uma dessas cidades ou vilas. O total da população da capitania, que inclui índios vivendo em alguma das vilas, totalizava 49.250 pessoas. Na segunda metade do século XIX, mais ainda no século XX, houve um crescimento do número do município, resultado do fortalecimento da cidade, provocando o desmembramento dos municípios mais antigos. 2 mapas apresentam o Rio Grande do Norte segundo as suas comarcas, vilas e cidades. O primeiro, datado de 1848, apresenta juntamente com a Paraíba a população estimada em 200 mil habitantes, um aumento expressivo de mais de 400% em relação aos 49 mil de 1807. Então vejamos uma representação do mapa do estado do Rio Grande do Norte, 3 comarcas nessa figura que foram
desmembrada em 6 processos que ocorriam semelhantes ao que tinha também dos municípios daquela época. Em 1900, haviam 274.317 habitantes, uma população 557 maior do que em 1807, que era 49.250. Quanto ao número de municípios, passou de 8, uma cidade, 7 vilas em 1800, para 37 municípios em 1900. Entre vilas e cidades, um aumento de 462,5%. O século XX ele foi marcado por um processo importante de crescimento do número de aglomerações urbanas e da população, ainda que a imensa maioria dessas localidades fossem pequenos núcleos sem expressividade. A tabela entre os períodos 1600 a 1700, 1951 a 2000, em relação ao número de municípios que foram criados. Então temos o período da criação e ao lado temos os números de municípios que surgiram nesse período. O aumento do número de municípios revela também um processo de urbanização do território e de crescimento da população urbana durante o século XX. Com 167 municípios atualmente, o Rio Grande do Norte tem uma população de 3.450.000 habitantes. A população urbana é de mais de 2.662.000 habitantes e representa mais 77% do total. A cidade de 2015, a maior parte da população se concentra no litoral oriental, região da mais antiga ocupação. A população urbana também se concentra em algumas poucas das 167 cidades do Rio Grande do Norte, como Natal e Mossoró, em curso desde o século XIX. A figura nova também mostra a divisão política administrativa atual do Rio Grande do Norte, com seus 167 municípios. A área oficial é de 52.811 km². São dados do IBGE. Então vejamos aí no mapa a representação da divisão política administrativa do estado do Rio Grande do Norte. Quanto à localização, se situa na região Nordeste, tendo ao leste e ao norte o Oceano Atlântico, ao sul o estado da Paraíba e a oeste o estado do Ceará. Então o estado do Rio Grande do Norte ele possui 4 mesmas regiões: o Oeste Potiguar, Central Potiguar, o Agreste Potiguar e a Leste Potiguar. Também tem 19 micro-regiões. Vejamos a representação das mesmas regiões: o Oeste Potiguar, sua localização mais a oeste, região Central Potiguar, o Agreste Potiguar e a Leste Potiguar. Aí temos uma representação também dos climas do estado do Rio Grande do Norte, que temos os climas mais chuvosos localizados ao longo da costa litorânea, a costa leste, e os climas mais secos, região Central Potiguar e também na região Oeste Potiguar. São climas mais secos. Temos também uma representação da vegetação do estado do Rio Grande do Norte, a qual vamos ter uma predominância da vegetação da caatinga. Temos também os cerrados, a floresta litorânea, o sul caducifólio ao longo da costa litorânea. Temos os manguezais e temos também as florestas de serra, floresta ciliar de Carnaúba, que vai se localizar próximo à margem dos rios Apodi, Mossoró ou Piranhas-Açu. E temos a vegetação de praias ou dunas na costa litorânea. As formas de relevo se destacam as planícies fluviais ou costeiras. Temos também as depressões, que pode ser a sublitorânea ou pode ser a depressão sertaneja. E temos também uma forma de relevo que se destaca tanto no Rio Grande do Norte como na região Nordeste, que é o Planalto da Borborema, onde temos a localização dos pontos mais altos do estado.